Olá, como prometido, cá estou eu para mais uma pílula de filosofia. Hoje a gente vai trabalhar uns assuntos que a gente está vendo mais no segundo ano, né, do médio. Mas como eu disse, né, e eu tive um feedback bom do pessoal que estava falando que professor, é bom porque a gente pode revisar o conteúdo. Então vocês vão poder revisar um pouquinho do conteúdo a respeito de Kant, tá? Que é um filósofo sempre um tanto quanto ele é importante, mas é um filósofo difícil. Ele sempre tem alguns aspectos assim complicados e eu na época da minha graduação não gostava de trabalhar com ele. Não era um pensador que eu dissesse assim, nossa, como eu gosto de estudar Kant. Mas estudei, né, bastante ele na graduação. Ainda bato um pouco de cabeça em relação ao Kant, né? Mas é um filósofo que eu aprendi a respeitar bastante. E eu sempre digo isso para os meus alunos, embora com toda a questão de dificuldade que tenha tido e que ainda tenha, né? Ele é um pensador que eu aprendi a respeitar pelo corpo da teoria dele, né? Justamente pela coerência da teoria dele. Então a gente vai falar um pouquinho dele. Mas para chegar nele, a gente teve um caminho, né? E teve um aluno que justamente me falou isso, professora, eu fiquei com dúvida entre a questão dos empiristas e dos racionalistas, né? E aí, só para chegar no Kant, a gente passa por essas duas correntes, que tinham uma relação com a questão de como que o conhecimento é possível. Então, os racionalistas lá, dizendo que a origem do conhecimento, né, o que possibilita o conhecimento é a razão, né? Então, o conhecimento surge da questão da racionalidade. Nomes, um grande nome é, sem sombra de dúvida, René Descartes, que com o discurso do método trouxe com a questão do cogito uma certeza da racionalidade, né, do penso logo existo. Então firmou-se ali a questão de como é possível conhecer através da razão. E os empiristas, de outro lado, de outra banda, que eles queriam justamente provar, né, que na verdade o conhecimento, a origem do conhecimento se dá através da experiência. Então não é possível que eu saia por aí e tire da experiência a importância que ela tem. Um grande nome, David Hume, né, que foi justamente quem acordou o Kant do sono dogmático. O que acontece então? Tu tens essas duas teorias se degladiando, esses caras lá meio que não concordando, estão discordando, teoricamente falando. E aí o Kant vem e diz, amiguinhos, paz e amor, vamos unir forças. Na verdade, o que o Kant faz é justamente unir essas duas teorias e perceber que realmente ambas têm a sua relevância na questão do conhecimento. A gente não pode desprezar uma coisa nem desprezar a outra, né? Então, tanto que o Kant diz, a experiência faz parte do processo do conhecimento, ainda que ela não seja a origem, porque para o Kant justamente tem todas as categorias a priori, os conceitos. Muitas vezes a gente trabalha mais com o conceito do que com a questão da prática e tudo bem, né? Então a gente tem o Kant surgindo aí, Kantzinho querido surgindo no meio de campo para tentar selar a paz entre essas duas teorias. Com ele surge então uma nova corrente que é o criticismo. Por que criticismo? Porque ele faz uma crítica à questão da razão, limita a razão, né? Ou seja, ele percebe, né, que ela não é essa coisa que pode tudo, como sugeriam os racionalistas, mas que sim, ela é efetivamente importante. O que acontece então? Qual é o limite? A gente sabe que a gente sempre trabalha em filosofia muito com conceitos metafísicos. O que são esses conceitos? São conceitos que a gente não consegue comprovar eles efetivamente porque eles estão para além do físico, ou seja, até para além da própria experiência, como era a questão que os empiristas tratavam e falavam, né? O que acontece então? Até um determinado momento da história, a gente tem que a metafísica considera-se realista, ou seja, a gente consegue sim, como não? A gente consegue chegar nesses benditos, dessa essência desses conceitos que a gente consegue chegar neles originalmente, verdadeiramente. O que acontece é que uma nova metafísica surge, que é uma metafísica mais idealista. Aí gravar na rua tem os seus prazeres e tem os seus problemas, uns bichinhos voando. E que é uma metafísica mais idealista no sentido de que a gente na verdade não consegue atingir determinadas coisas, determinadas essências, mas a gente trabalha com uma ideia que a gente faça desses conceitos, né? E nisso vem justamente a questão de dois conceitos chaves dentro da teoria kantiana, que como eu disse para vocês, ela tem uma coerência, que são os conceitos de nômeno e fenômeno, né? Nômeno, a coisa em si, que nós infelizmente a gente não consegue chegar nessa medida dessa coisa, e os fenômenos, que é tudo que é aparente, que a gente consegue efetivamente captar, né, do mundo que está à nossa volta.
O Kant também foi responsável pela chamada Revolução Copernicana de Kant, que o que o Copérnico fez, né? O Copérnico foi lá e disse, não, minha gente, não é, o universo não gira em torno da Terra, né? Então, o Kant fez o mesmo processo, né? O que ele disse? Que não, a gente não fica orbitando em torno dos objetos que ficam informando coisas pra gente. É o sujeito que diz das coisas sobre os objetos. Então, essa foi bem dito da virada do Kant. E aí, quando a gente está falando do Kant, né, que é a nossa caminhadinha, a gente chega na questão de alguns conceitos metafísicos, né? Porque o Kant sustenta que alguns conceitos metafísicos são extremamente importantes, né? Ainda que a gente não consiga provar eles são importantes efetivamente para a nossa razão, para a gente poder pensar, até para a nossa coesão mesmo de vida em sociedade. E um dos conceitos, desses conceitos metafísicos, é a questão da liberdade, tá? Por que a liberdade? Porque o Kant justamente é um cara que trabalha com a questão de razão para as coisas, ou seja, há um pensamento por trás das coisas. O que significa que para que a gente faça escolhas, para que a gente esteja no mundo, a gente precisa ser livre para isso. Porque senão a gente vai dizer que na verdade todas as atitudes dos homens são o quê? Determinadas por alguma coisa, sei lá, o horóscopo, a culpa é das estrelas, a culpa é de qualquer ente, né? Qualquer ser, menos o ser humano. Ai, meu totozinho, não faça isso. É a Jolie. E aí o que acontece então? Tu tens esse problema. Ai, não faço para a gravação, pelo amor de Deus. Então tu tem. Tá. Então tu tens. Faz parte, né, minha gente? Faz parte. A gente tá numa escola sem paredes, dá nisso. E aí o que acontece então? Deixa eu pensar que me fui, escapei, o pensamento foi-se, né? Que eu tava falando, tá, da liberdade, tá? Então por que a gente tem que, a partir do princípio que nós sejamos livres, ainda que a gente não consiga provar isso efetivamente? Porque sem liberdade o indivíduo não tem a responsabilidade sobre as suas atitudes, ou seja, não tem como eu assumir e dizer que ele seja responsável pelo que ele faz, né? Então eu posso dizer que é do horóscopo, culpa das estrelas, culpa de qualquer coisa, menos que é do indivíduo que escolhe, né? Por isso que a liberdade é realmente um pressuposto fundamental e muito importante até para a nossa vida moral. E aí a gente chega no conceito muito legal do Kant, que é sobre a questão da razão prática. Digo para vocês que a razão pura é um troço que ainda hoje para mim é uma coisa terrível, tá? Então os meus colegas que são especialistas em Kant me perdoem, mas essa parte de Kant assim para mim é um martírio, é um horror, tá? Mas eu sei que eu não estou sozinha, graças a Deus, né? Com essas dificuldades que tenho a respeito desse pensador, né? Hoje respeito ele, mas já tive abominação. Eu tinha problemas sérios em relação ao Kant. Talvez por justamente a minha caminhada ser atrelada a pensadores que também rechaçavam um pouco ele, tipo Nietzsche, né? Mas, enfim, hoje super respeito o nosso amiguinho Kant, tá? Então, voltando à questão de tudo isso da liberdade que a gente está falando aqui, desses pressupostos da questão da racionalidade e da razão prática. Por que eu fiz essa volta, né, na razão prática? A razão prática, efetivamente, é onde a gente consegue enxergar, né, as coisas, né, porque ela é prática, vem de praxis, né, tem a ver com a relação do nosso cotidiano, na nossa vida moral, é na prática que a gente vê, né. Eu não posso chegar a dizer, uma pessoa pode chegar a dizer para mim, Ivani, eu sou super sincero. Não tenho como eu ver isso. Onde é que eu vejo isso? Nas atitudes dessa pessoa. Se essa pessoa está sendo sincera comigo, então aí eu consigo ver. Mas se ela só falar, não tem chance. Então o que acontece? A razão prática é interessante por causa disso, porque a gente consegue vislumbrar ela, ver ela. E aí o que acontece? O Kant, então, chega num momento de dentro da teoria dele em que ele liga as coisas e a gente está vendo que ele não era bobo, né? Ele não deixa muito fio solto. O que ele faz? Liberdade, responsabilidade, racionalidade, tudo entremeado, tudo juntinho num bolo bonitinho para jogar no nosso colo a questão toda da nossa vida moral, tá? Então o que acontece que a gente percebe aqui é que liberdade não é aquela coisa, vou meter o pé na jaca, vou fazer o que eu quiser, não tem consequência o que eu faço. Não, pelo contrário. Para o Kant, a liberdade está totalmente vinculada à questão de sermos responsáveis, tá? Então tu é livre. Tu é responsável, meu querido, pelas suas escolhas. Vou estudar hoje. Então são escolhas que a gente faz, que a gente se dá. O que acontece, e aí a gente chega no bendito do imperativo categórico, é que o Kant está tentando tirar dentro desse aspecto todo da moralidade que a gente tem da nossa vida, do cotidiano, uma parte que ela é vinculadora, digamos que
natural da gente, que é a questão da subjetividade, ou seja, as nossas vontades, os nossos impulsos que estão ali. Porque quando a gente faz alguma escolha, quando a gente faz alguma coisa, a gente normalmente, eu vou fazer isso porque eu gosto, vou fazer isso porque eu quero, não porque eu devo. E aí entra uma outra coisa que está implicada dentro dessa questão toda do imperativo categórico, moralidade, racionalidade em Kant, que é o dever. Que a outra coisa, a gente, puxa vida, mas eu sou livre e tenho dever? Para o Kant, sim. Tá? E isso tem a ver com a questão desse imperativo que ele procura uma lei moral que seja boa, não porque eu quero, não porque você quer, não porque a humanidade queira, mas porque é uma lei moral boa por si só. E esse é o bendito do imperativo categórico. Por quê? Ele está descrito, e a gente está estudando ele na primeira formulação dele, tá? A gente não está vendo ele nas outras formulações, porque ele tem mais formulações, umas 3 formulações que ele aparece. Mas a primeira formulação é a seguinte, vou colar aqui. Não, meu Deus do céu! É uma beleza, os gatos não tem condições, tá? Mas enfim, vamos deixar assim, porque eu não vou gravar tudo de novo. Qual é a primeira formulação do imperativo categórico? Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Aqui que está o fio da coisa, tá? Quando eu quero que uma coisa seja universal, o que eu quero? Eu estou tirando justamente a particularidade, ou seja, deixa eu só sair um pouquinho do sol, eu estou tirando a questão da subjetividade que a gente coloca normalmente, né, nas nossas escolhas. O que vem então esse imperativo categórico, ele está implicando aqui? Que eu olhe para uma atitude e perceba se ela pode ser tomada como algo universal, ou seja, que pode ser, qualquer indivíduo, qualquer ser humano neste planeta vai dizer, não, está correto. Aí é que entra a questão do dever. Porque esse imperativo é um imperativo categórico, ou seja, tu tens que agir dessa forma, tu tens que pensar dessa forma. Tá? Ele não é um imperativo hipotético, que o Kant diz também que existem, né? Só que o que acontece com os imperativos hipotéticos? Eles têm uma relação com um tipo de causalidade. Por exemplo, se eu quero ficar magro, vou fazer dieta. Se eu quero ficar forte, vou fazer exercício físico. Então, se tu não quiser, tu não precisa. É diferente do imperativo categórico. Se eu quero ter um agir moral, eu vou agir dentro do imperativo categórico. Por quê? Porque esse imperativo categórico, ele só segue um critério: razão. Ou seja, a partir do momento em que eu sou racional, eu vou justamente fazer o quê? Eu vou seguir esse imperativo, né? Porque eu não vou, eu quero tanto fazer isso, ou por exemplo, eu quero, a gente estava discutindo em sala de aula, vou fazer caridade. Normalmente as pessoas vão dizer, eu vou fazer porque eu quero fazer o bem para o outro, né? Mas eu quero, não importa o bem o teu querer, importa o que tu deves fazer, o que tu precisas fazer e o que é certo fazer, né? Se fazer caridade é algo que possa ser tomado como universal, manda bala, vai lá e faz. Agora, se tu percebe que a tua atitude tem algum interesse por trás, ela não é que tu não possas fazer tu vai fazer, mas ela não vai estar mais encaixada dentro do imperativo categórico e dessa forma ela não vai ser alguma coisa absolutamente moral, não vai estar totalmente revestida, né, com essa capa de superioridade de uma ação moral como é quando ela está imbuída, né, quando ela está, digamos, infectada, né, analisada ou que ela está assim grudada com a questão do imperativo categórico. Tá? Então, já está dando tempo e eu estou cuidando para não ficar muito grande o vídeo. Esse é um aspecto realmente importante para o Kant e que faz com que toda a teoria dele busque essa questão toda. Ser a racionalidade como uma chave para a gente poder ter um agir moral. Não o que eu quero, nem no que o outro quer, mas o que é realmente importante, que é racionalmente viável para a humanidade, que aí também tem a ver com uma outra formulação do imperativo categórico que a gente não viu ainda, mas que a gente vai ver em sala de aula, que é uma formulação que envolve a questão de olhar para o ser humano, olhar para os outros seres humanos como fins em si mesmos e não como meio para a gente atingir, ao buscar alguma coisa. Como infelizmente a gente vê na sociedade de hoje também, né, que é essa coisa de as pessoas usando outras pessoas para as suas finalidades e seus benefícios. Mas isso fica para uma outra pílula filosófica, um outro bate-papo. Espero que vocês gostem, espero que vocês não deem bola para os eventuais erros que aconteçam aqui. Esses vídeos são sempre só carregados de carinho e vontade que vocês consigam efetivamente ter um exercício a mais, um materialzinho a mais que auxilie vocês na caminhada filosófica, tá? Beijo grande para vocês e até o próximo.